Olá, boa noite. Bullying é uma palavra inglesa que se refere a todas as formas de agressividade verbais, físicas e repetitivas que acontecem sem motivo evidente. Os ataques são feitos por grupos ou pessoa que têm como objetivo intimidar a vítima. Com a evolução tecnológica e o acesso fácil aos meios de comunicação individuais, o direito à informação nunca foi tão usado como nos dias de hoje. Tudo vai parar na internet. Em questões de segundos, a informação ganha o mundo. A liberdade de expressão garantida na nossa Constituição é exercida democraticamente por todos, mas muitas vezes de maneira irresponsável. Ataques racistas, homofóbicos, manifestações de preconceito viraram rotina na imprensa. Às vezes, a campanha difamatória é tão perversa que acaba destruindo vidas. Há casos em que a vítima cometeu suicídio. Uma decisão judicial proibiu a venda de um aplicativo Secret aqui no Brasil. A rede social é baseada no anonimato, no exterior, e lá virou febre entre os jovens. As nossas regras aqui no Brasil sobre crimes cibernéticos, elas são recentes, mas muitos não sabem que quando há uma denúncia, principalmente uma denúncia formal, elas estão sendo aplicadas. E esse é o tema que o Sobre Todas as Coisas vai discutir essa noite, o cyberbullying. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite, você de casa que está nos assistindo. Ficamos um tempo sem ter o programa ao vivo, mas estamos de volta. Estamos ainda em processo de digitalização. Hoje, segunda-feira, 15 de setembro. Para participar desse tema, convidamos o advogado e jornalista Tiago Cordeiro Giacomo, mestre e pós-graduado em Direito da Comunicação Social pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e em Direito do Trabalho pelo IPOG. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu agradeço imensamente pelo convite. Espero participar dessa discussão sobre um tema tão atual e rico e que está presente na vida de quase todos nós, né? Sim. Convidamos também o escritor e delegado Adriano Souza Costa, lotado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO. Professor dos cursos de pós-graduação da PUC, FASAN, também professor convidado da Academia da Polícia Civil. Boa noite, delegado. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Suzete. Boa noite, Fernando. Boa noite, Dr. Watson, Dr. Tiago. Nós esperamos engrandecer aí, aos nossos telespectadores com essa discussão. E aqui ao meu lado, o nosso grande companheiro, psicoterapeuta Wadson Arantes Gama, mestre em Psicologia do Desenvolvimento, especialista em Psicologia Social e presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Boa noite, Wadson. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Fico muito feliz por esse convite e a importância desse tema para a gente realmente fazer uma reflexão do que está acontecendo com essa nossa juventude. Ok. E você de casa sabe que pode mandar sua participação hoje, segunda-feira, lembrando, 15 de setembro, pelo nosso e-mail sobretodasascoisastv@hotmail.com. Tem o nosso Facebook, também está online, nosso Twitter, @sobretodas, e o nosso telefone, 3201-7708. Bom, eu quero começar, antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa prática de crime, falar de um modo geral sobre a internet. Fala-se muito que a internet é uma terra sem lei, mas a gente tem visto ultimamente que todos os atos que acontecem, que são cometidos no mundo virtual, eles, além de deixarem rastros, eles prejudicam e podem, inclusive, destruir a vida de uma pessoa, né? Opinião de vocês dois primeiro. É ainda uma terra sem lei? Sem sombra de dúvidas que não. Sem sombra de dúvidas que não. A internet ela é movida por cidadãos, então se aplica aos cidadãos que têm um comportamento virtual os mesmos direitos e deveres no mundo real. Ou seja, nós temos direitos estampados na Constituição Federal, no Código Penal, no Código Civil, temos leis novas um pouco mais específicas para comportamentos virtuais, como a própria Lei do Marco Civil, recentemente publicada, a Lei Carolina Dickmann, ou seja, existe sim muitas regras, muitas leis sobre o comportamento virtual, o comportamento nas redes sociais, o comportamento nos aplicativos, nos celulares e, acima de todas essas regras, existem as normas constitucionais, que elas são aquelas que estão por cima de todas essas regras que eu citei para você. Então a internet realmente está longe de ser uma terra sem lei e é isso que o telespectador, o cidadão, tem que entender.
Pois não, pois. Que você pode ser responsabilizado dependendo da sua postura, da sua conduta no mundo virtual. Delegado, o senhor acha que as pessoas ainda consideram a internet uma terra sem lei pela a prática, a repetição de crimes que são praticados na internet? Nós estávamos até conversando um pouco antes de começar o programa. A internet, esses aplicativos, essas redes sociais, na verdade só potencializam os crimes contra a honra que sempre existiram. E estão codificados desde os primórdios lá do Código Penal, desde 1940. Então, aquelas infrações penais que já vinham sendo cometidas de outras formas, só mudaram o palco. Porque, em verdade, hoje nós temos uma legislação que se aplica desde 1940 a casos semelhantes. Não é a rede social em si, é que ela é uma amplificadora. Antes a fofoca que a gente fazia lá com o vizinho, conseguia até controlar essa informação que a gente não queria que vazasse, hoje a gente não consegue mais, porque verdadeiramente ela ramifica, ela passa de um compartilha, um retuita, e isso efetivamente faz com que aquele agressor perca o controle daquela informação. E aí que está o problema. Hoje é possível você atingir uma gama de pessoas muito maior do que você conseguiria normalmente. Então é esse amplificar que está trazendo esse problema social. Mas esses crimes contra a honra sempre existiram. Eu até questiono aqui, se vocês saberiam me informar, na opinião de vocês, qual que é a primeira rede social que vocês conhecem? Alguém sabe falar qual seria a primeira rede social que já tomou conhecimento? Em termos históricos, assim, qual seria a primeira? Orkut? Essa é uma confusão. Rede social é todo esse espaço de socialização, de troca de experiências. A rede social a gente pode ter desde o tempo das cavernas. Esse espaço nós estamos convivendo, trocando ideias, trocando informação, tendo a ideia de ser visível. O que muda agora, com o avanço da tecnologia, é que a rede social migrou para... aliás, não podemos dizer que migrou, mas ela também está no mundo virtual. Então, o que existe hoje é uma rede social virtual. Por exemplo, na imagem das redes sociais virtuais, como por exemplo Facebook, Twitter ou outras, mas, por exemplo, uma igreja, uma escola, um clube, tudo isso é rede social. Então, assim, o termo rede social ele é muito antigo, ele sempre nos acompanhou. É esse convívio em sociedade. O que acontece é que agora as pessoas estão migrando para as redes sociais virtuais. E a consequência dessa é muito mais abrangente, né? Uma coisa ruim que acontece nas redes sociais, ela atinge um número maior de pessoas numa rapidez. E trazem também aquela ideia de impunidade, que não é seu nome que está ali, é um nickname, né, um nome falso. E isso acaba facilitando com que as pessoas falem mais do que verdadeiramente conseguiriam falar tete a tete. Só um instantinho, só perguntar para o Watson aqui, se as pessoas entendem que o mundo virtual ele é tão atraente quanto perigoso. As pessoas que utilizam para o bem, não vamos falar para quem utiliza para o mal não, elas têm essa consciência? Olha, o que ele falou é muito interessante, porque as pessoas, né, que nas redes sociais, sempre a gente é marcado por algum fazer dessa pessoa, né? Então isso causa às vezes inveja, causa intriga, causa ciúme. Então quando você coloca algo ali na rede social, às vezes a sua história, fotografias, quem é que está ali por trás, né, dessa rede social, aliás, por trás desse computador, e o que é que ele está pensando a respeito daquilo que ele está vendo, né? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão ali por trás, achando que estão impunes e estão no anonimato, eles realmente desferem esse veneno, como nas redes sociais, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, a questão da fofoca, só que em rede social. Então, é muito importante a gente fazer uma reflexão nesse sentido, porque o sujeito que está ali, diante daquela tela, ele tem o quê? Ele tem sentimentos e, às vezes, sentimentos que não são bons. E aí ele utiliza aquela frustração, aquela revolta, às vezes, interna, e aquela inveja, e aí destrói o objeto. Freud já falava, né? Que a inveja, ela é a 2. Eu quero ficar no lugar daquele. Como eu não consigo, eu destruo o objeto, né? Ciúme já é a 3, né? Já é a 3. São sentimentos a 3. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm uma relação ali no mundo real, e aí é separado um do outro, porque termina
o namoro, e aí aquela pessoa ela também tenta destruir a imagem da outra pessoa. E tem pessoas que é psicopata mesmo, sociopata, que quer destruir mesmo o outro por desejo mesmo. Delegado, quais os passos assim para denunciar essa prática de cyberbullying? Na verdade, é importante que você comece a documentar isso desde logo. Existem redes sociais que permitem que você comece a apagar aqueles vestígios, então é interessante que você já comece a printar aquelas telas. É sempre importante que a gente parta de algum agressor, mesmo que seja um nome fictício, é importante que a gente saiba quem é. E é possível, mesmo essas pessoas que utilizam, como a gente já colocou aqui no começo, esses nomes falsos, fakes, é possível identificar essa pessoa? É possível, é possível. É claro que eu não posso dar os pulos do gato da polícia aqui, porque eu iria estar atrapalhando as investigações. Mas é possível, utilizando algumas quebras de sigilo, chegar ao real agressor e de qual foi a máquina que ele utilizou. Quando o cyberbullying é identificado, essa pessoa descoberta, ela pode ser punida pela justiça? Pode. Em regra, o crime praticado por eles é um dos crimes contra a honra, que é a injúria, calúnia e difamação. É claro que isso tudo é potencializado por utilizar de um meio que facilite a propagação. Existe uma majorante de pena, é o artigo 141, inciso 3, que há um acréscimo da pena em virtude de ter se utilizado de um meio que facilita a divulgação, ou seja, atinge mais a honra da pessoa. Mas são crimes que, pela nossa legislação, não são considerados tão graves. A exceção da calúnia majorada, que nesse caso ter se utilizado uma rede social nesse sentido, as demais infrações são todas infrações de menor potencial ofensivo. Então são aquelas que verdadeiramente o indivíduo vai ao Poder Judiciário, promove-se uma transação penal e geralmente não é encarcerado. Bom, num caso em que ela realmente fica superficial. Nós temos casos que principalmente hoje nas escolas, né, saiu uma pesquisa mostrando que o cyberbullying, ele é praticado, praticado realmente nas escolas privadas, numa quantidade muito grande e destruindo vidas de pessoas, tirando crianças da escola, adolescentes das escolas, e em alguns casos, como nós já vimos através da imprensa, como no Canadá, levando à morte, suicídio de algumas pessoas. Em casos extremos, essa pessoa pode chegar a ser presa. Nós ainda nós temos que considerar, na verdade, o aspecto concreto. Mas, em tese, esses ataques à honra do indivíduo, independentemente do efeito que vai se gerar, é considerado um crime contra a honra. O que existe, essa terminologia cyberbullying, não é um crime autônomo. A gente continua se amoldando a situação em concreto para a nossa legislação. A priori é um crime contra a honra. É claro que a pessoa que às vezes pratica esse ataque contra a honra do indivíduo não tem esse desiderato de vê-lo morto, ou auxiliá-lo a suicidar. É claro que a gente tem que analisar a situação em concreto, mas em regra são crimes contra a honra. Não existe uma legislação ainda que preveja como consequência de majoração de pena a eventual morte dessa vítima que se sinta extremamente abalada. Certo. Não existe nada na nossa legislação acerca disso. Tiago, o que é o aplicativo Secret? O Secret é um aplicativo que foi lançado nos Estados Unidos e chegou ao Brasil, que ele incentiva as publicações de forma anônima. Ou seja, você publica algo e não é identificada a autoria dessa publicação, nem das pessoas que interagiram com aquela publicação. Qual que era a ideia inicial quando foi criado esse aplicativo? Pessoas que passam por problemas pessoais, às vezes tem uma dívida, às vezes tem uma doença grave e às vezes não tem um cenário em casa ou com os amigos ou no ambiente profissional para conseguir desabafar esse problema e às vezes precisam de uma palavra amiga, de um conselho, de algum suporte emocional. Então essa pessoa recorre a esse aplicativo, publica essa informação no objetivo de ter um respaldo de outras pessoas também desconhecidas, para que às vezes dê uma orientação, às vezes uma palavra amiga, às vezes uma palavra de conforto, tudo isso de forma anônima, para que nada seja revelado a respeito da autoria, de quem sofre, de quem comenta, de quem interage. Então tem-se uma publicação, mas todo mundo anônimo, ninguém aparece. Então ele foi criado para ser uma coisa positiva. Sim, o problema é que ele foi desvirtuado. E isso aconteceu nos Estados Unidos e também aconteceu aqui no Brasil. Que quando as pessoas perceberam que, em regra, esse anonimato seria preservado, ele começou a ser desvirtuado para outras atividades. Ou seja, como o próprio professor comentou, através dessas publicações, você começar a revelar segredos que às vezes poderiam ser verdades,
mas não deveriam ser reveladas, ainda mais num meio como esse aplicativo, né, que alcança milhões de pessoas, ou às vezes uma mentira que é ali publicada, de tanto que ela é repercutida, ela acaba se tornando uma verdade. E como ela é feita de forma anônima, a pessoa não tem a quem recorrer, não sabe quem publicou, não sabe como isso nasceu e não sabe como punir quem fez isso. Então, a partir daí começaram a surgir os problemas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o primeiro problema surgiu com um rapaz de São Paulo, que sabe-se lá como, alguém conseguiu uma foto dele nu, publicou essa foto e colocando nas informações, além da foto, que ele tinha HIV e que ele fazia orgia com os amigos dele. E nada disso era verdade. O problema é que ele ficou sabendo através de terceiros, ou seja, uma mentira se tornou verdade, isso caiu nas informações dos familiares, dos amigos, e chegaram para ele e falaram para ele, olha, está circulando essa informação a seu respeito. Ele então entrou com uma ação na justiça pedindo liminarmente para que o aplicativo fosse banido do Brasil por estar violando os direitos dele, da honra, da imagem, do bom nome. Só que ao mesmo tempo ele fez uma denúncia diretamente ao aplicativo para que excluísse essas publicações. E o aplicativo, então, excluiu automaticamente essas publicações por entender que estava realmente denegrindo a imagem dele. Quando o Poder Judiciário foi analisar essa questão, já tinha perdido o objeto, porque ele já teria sanado esse problema. Mais na frente, o Ministério Público, ele ajuizou uma ação civil pública pedindo novamente para que o aplicativo seja banido do Brasil. E um juiz de primeira instância proferiu uma decisão, e isso foi no Espírito Santo, essa decisão, que ele ordenou que esse aplicativo fosse excluído das lojas onde ele poderia ser comprado, as lojas virtuais, a Apple Play Store e as outras lojas dos celulares, né? Então, essa foi uma decisão judicial que proibiu a comercialização do aplicativo. Então, hoje no Brasil ele não é comercializado. Isso que eu iria concluir. O que acontece é que no último sábado, essa decisão foi reformada por desembargadores desse mesmo tribunal e voltou-se atrás. Os desembargadores entenderam que as pessoas elas têm meios de buscar essa reparação caso haja uma publicação que ofenda o bom nome, a honra, a imagem. Por isso, esse aplicativo pode sim funcionar no Brasil. Mas escuta, ele não vai contra a nossa Constituição, que fala que é livre a manifestação, mas não é livre o anonimato? A meu ver, sim, ele fere um direito constitucional, que é a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Você sabe por que existe o anonimato, essa proibição do anonimato na Constituição? É justamente para quem exceda quando manifesta, quando expressa, para que seja punido, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Então, se uma pessoa se expressa de uma forma exagerada, ela poderá responder tanto na esfera criminal, como o professor elencou, com os crimes contra a honra, né, caso essa publicação atinja a honra da pessoa, tanto na esfera civil, ou seja, uma reparação pelos danos morais, pela violação do bom nome, da honra e de outros direitos de personalidade das pessoas. Vamos só abrir um parênteses. Nesse caso também, é possível, em aplicativos como o Secret, é possível identificar o autor? É possível, nós teremos um problema maior porque, na verdade, hoje a base desse aplicativo não fica dentro do Brasil. Então, conforme até o Tiago estava me explicando, seria necessário que você ingressasse na justiça com um pedido, e esse pedido seria transmitido para esse outro país por meio de uma carta rogatória, para que aí sim a gente pudesse concretizar essa ordem do juiz de retirada desses dados ou fornecimento dos dados daquele nickname para que a polícia pudesse fazer a apuração aqui. Então, hoje o que a gente vê, em verdade, é que é possível punir, mas os mecanismos processuais para garantir o acesso da polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário, acerca dessas informações de quem se emanou essa conduta injuriosa, difamatória ou caluniosa, que é o nosso entrave. Então é possível punir, é possível identificar, mas nós teremos que passar por um procedimento burocrático que a legislação fixa. Vou chamar nosso intervalo, a gente volta a falar sobre isso. Só lembrando, esse caso aconteceu com um rapaz, mas a gente, olhando na internet, a gente vê muitos casos de cyberbullying praticados contra crianças, meninos de 12 anos, né? E depois do intervalo a gente volta falando com o Adson para a gente saber qual é o reflexo disso na vida, na formação dessa criança, não só dela, isso envolve os pais. Existem depoimentos, se a gente googar lá, né, a gente colocar esses crimes, você vai ver depoimentos
muito tristes de crianças que estão sofrendo esse tipo de crime nas escolas e também o sofrimento de toda a família. Lembrando, Fernando, os nossos meios das pessoas participarem com a gente. Nosso e-mail sobre todas as coisas TV, @hotmail.com. Tem o nosso telefone também, o 3201-7708. Cyberbullying é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe o advogado e jornalista especializado em crimes cibernéticos, Thiago Giacomo, também o delegado especializado no assunto, que é o Adriano Souza, e o psicólogo Adson Arantes, que é mestre em psicologia. Bom, mas você já sofreu o cyberbullying? Já praticou? Qual a sua opinião sobre esse tema? O Fernando foi às ruas, eu imagino que tenha sido difícil perguntar sobre esse assunto e descobrir o que as pessoas pensam a respeito, né, Muitas Fernando? pessoas não gostam, né, de falar sobre isso. Vamos ver. Na internet, mensagens e imagens depreciativas se alastram rapidamente. O espaço virtual é ilimitado e o poder de agressão se amplia. E o pior, a vítima não sabe de quem se defender. E sua opinião sobre o cyberbullying? Eu achei um absurdo. É tipo criancice. Eu tive sorte de ter apoio, então foi tranquilo pra mim. Eu não concordo muito não, né? E isso acontece muito ultimamente, anda acontecendo. Eu acho que quem tem que ter bom senso é quem faz o bullying. Porque não é pela pessoa ser diferente que faz você ter o direito de xingar alguém, né? Meus amigos fazem muito. Você acha que o jeito é o quê? É manter a esportiva, ter um bom senso? Eu acho que tem que manter na esportiva. Eu acho muito... Não sei, eu acho muito... Hoje em dia você não pode fazer nada, você não pode brincar, você não pode falar nada, tudo é bullying, tudo é crime, tudo da cadeia. Muito politicamente correto. Eu acho que na escola, se tá com amigos, acho que tinha que ser levado mais na esportiva. Depende, né, de quem que você tá fazendo essa piada. Se for uma pessoa mais íntima, um amigo seu, não tem muito limite, não. Mas se for uma pessoa assim que você não tem muito contato, muita intimidade, tem que saber quando parar. Geralmente mais era na época do ensino médio, né, que eu sabia que o povo sofria e tal, aí ficava meio constrangido, né. Não sou um defensor daquele politicamente correto, mas acho que tudo deve ter seus limites. Mas eu acho que é desinteressante essas mensagens nas redes sociais, acho que atrapalha a vida das pessoas. Você acha que pode mexer muito com o psicológico da pessoa que está sendo vítima, nesse caso? Eu acho que pode gerar até... Ela pode sair da sua rotina de estudo ou até mesmo de trabalho, pode atrapalhar na vida social. Adson, tá nesse termo meio politicamente correto ou você acredita que tem um limite? Igual a primeira garota citou ali, que entre os amigos não há limites, mas se for com uma pessoa um pouco desconhecida, tem que ter um pouco de bom senso. Olha, na verdade, essa importação do termo bullying, né, na verdade é opressão sobre o sujeito. Então, a partir do momento que a pessoa se sente oprimida, violentada com aquilo que o outro fala, realmente essa pessoa ela está sofrendo esse bullying, né? E aqui no caso a gente está falando cibernético porque acontece aí na internet, né? Então, esse indivíduo, né, que de repente ele é diferente ou ele não faz parte do grupo social daquela escola, né, daquele grupo ali escolar, essa pessoa ela já se sente já intimidada, às vezes por ser um pouco gordinho ou por ter um determinado tipo de comportamento diferente do outro, esse grupo utiliza isso, fazendo com que essa criança, ela se sinta, estou falando da criança, né, que a gente estava até conversando antes, né, Cisete? Essas crianças aí de 12, de 10 anos, 11, 12 anos, que está ali na puberdade, que está mudando o seu corpo, né, e que ainda está muito inseguro, e aí sofre desse bullying, a gente tem que realmente... Mas isso acontece com famílias boas, né? Mas o que é, na verdade, que famílias que estão ali passando valores positivos para os seus filhos e, de repente, na internet, utiliza esse tipo de agressão para fazer com que aquele sujeito se sinta cada vez mais inferior. Então, na verdade, os pais têm que estar tomando cuidado, às vezes, com o próprio modelo, porque o preconceito ele é gerado dentro de casa.
E a partir do momento em que esse pai e essa mãe ele trabalha os valores com esses filhos, com os adolescentes, esses adolescentes ao invés de fazer essa opressão, né, fazer com que essa pessoa sofra, realmente reparar. Mas a gente vive numa sociedade que é difícil, né, que a gente tem dificuldade de reparar. Olha o nosso trânsito, a violência no trânsito. Em todos os lugares, a gente está perdendo um pouco o limite disso com o outro. Watson, mas uma das meninas que o Fernando ouviu, uma menina interessante, que ela falou, entre amigos, não existe isso. Mas eu acredito que começa exatamente, em alguns casos ele é praticado defensivamente mesmo, outros para agredir mesmo, mas em alguns casos começa como amigo. Você pega um amigo, começa a ressaltar uma característica dessa pessoa e, mas o meu amigo, ele aceita isso. Mas muitas vezes a pessoa não entende que o outro não gosta daquilo, mesmo praticado pelo amigo, né? Com certeza. Não, com certeza. Às vezes, para não perder a relação com aquele grupo social, ele assume e aceita aquele tipo de apelido. Porque aí, mas ali dentro dele, ele está sofrendo. Eu já atendi pessoas ali com seus 40, 50 anos, que ainda sofrem por causa de apelidos que tiveram lá na infância. Ainda sofrem, ainda sentem incapazes de fazer algumas coisas, ou de ir até em clubes, em praias, etc., porque ainda sente como se estivesse vivendo aquela situação ainda na época da adolescência, né? Porque na época da adolescência é que a gente começa a perceber que nós somos diferentes, que a gente tem uma relação direta com a sociedade, e a partir daí que a gente vai afirmando a nossa própria identidade. E se esse indivíduo, desde criança ou na pré-adolescência, ele sofre esse tipo de bullying, né? E no caso, bullying cibernético ou bullying em escola, ou com a própria professora, até às vezes até o próprio pai e a própria mãe também fazem bullying, opressão dentro de casa. Compara o cabelo da irmã que é liso com o cabelo da outra irmã que é encaracolado, né? Então, essa questão da gente trazer agora, né, esse objeto, esse bullying cibernético, nesse momento atual, mas é interessante a gente refletir que isso acontece dentro de casa e que não precisa das redes sociais para que isso aconteça. Eu fico pensando o seguinte, a tecnologia é uma coisa muito boa, né? A internet, então, nem se fala. Lógico que, como tudo, ela pode ser usada para o bem e usada para o mal. Acredito muito que é uma questão de conscientização que acontece dentro da família, o respeito, a tolerância, né? O não preconceito, isso tudo pode ser levado para todos os níveis, né? Mas como é que a gente faria hoje para a gente se defender ou para a gente não se expor de uma forma que possa levar a um crime, a uma difamação? Utilizando a rede, por exemplo, hoje em dia as pessoas comentam muito, a pessoa é selfie toda hora, ela quer mostrar tudo que ela faz, até um outro tema para a gente discutir, por que essa necessidade de mostrar, estou no restaurante comendo essa carne, né? Estou indo para tal lugar, necessidade que nós temos de colocar essas situações, mas tem como utilizar a internet, a informática, a tecnologia e nos proteger ao mesmo tempo? Olha, o primeiro norte para todo mundo, e isso você não precisa ir para a escola, para a faculdade para entender, é a questão do bom senso, né? Eu acho que o bom senso tem que ser o norte para suas condutas, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Segundo lugar, informação, né? Você está informado das repercussões de que realmente aquilo que nós conversamos no começo do programa, que a internet não é uma terra sem lei, existe uma responsabilidade pela sua conduta. E mais do que isso, a nossa Constituição e o nosso Código Civil, ele estabelece como direitos básicos, garantias fundamentais, privacidade e intimidade. Mas aí quando você cita esses exemplos, por exemplo, de fotos num quarto, ou com um recém-nascido, ou com algum parente que está doente, você mesmo está produzindo prova contra si, porque você mesmo está colocando ao mundo a sua privacidade, a sua intimidade. E depois, como é que você vai lá na frente vai poder reclamar que teve a sua intimidade, a sua privacidade devassada, se você mesmo contribui para que todas as pessoas, para uma gama infinita de pessoas, tenham acesso à sua casa,
à sua família, ao seu local de trabalho, aos seus gostos, aos seus hobbies, às suas comidas prediletas, né? Eu não sei se o delegado concorda comigo, mas nós paramos para pensar, dependendo da forma como a gente publica nas redes sociais, nós contribuímos para que crimes aconteçam contra nós mesmos. Às vezes nós postamos, por exemplo, estou saindo de viagem, vou ficar 5 dias fora na Europa. Alguma pessoa que me conhece, às vezes sabe que eu moro sozinho e que eu não tranco a casa, ou que eu deixo a chave embaixo do tapete. Aí eu publico ali para todo mundo ver. E aí essa informação chega a quem não deve. Isso daí é uma arma muito pesada para um criminoso. Ele sabe que durante aquele tempo a pessoa não vai estar presente em casa, por exemplo, e que ficaria muito mais fácil dela cometer alguma ação criminosa na sua residência, no seu local de trabalho. Imagine, por exemplo, que uma pessoa entre na sua casa e pegue, além de joias, documentos ou informações pessoais, fotos de filhos, exames constrangedores, uma série de informações que às vezes valem muito mais do que uma TV, do que um computador, do que roupas. Então nós temos que tomar cuidado com a forma e com aquilo que a gente publica nas redes sociais. Thiago. Porque o espaço da rede social é um espaço público, não é um espaço privado. Então Isso é importante que a gente tenha essa noção. Por que eu falo que é um espaço público? Porque a sua conduta ali no mundo real, ela gera responsabilização se você se exceder. Ou seja, você pode cometer um crime através das redes sociais. Você pode ser condenado a pagar indenização por danos morais a alguém, dependendo do que você publica nas redes sociais. Então, a partir do momento que nós temos essa ideia de se tornar visível e de ter repercussões jurídicas nos seus atos, nós temos que entender que aquele espaço é um espaço público e não privado. Mas só um pouquinho, Suzete, mas o bullying não precisa nem de foto, né? É só eu não gostar de fulano, eu vou lá e coloco na rede social e denigro a imagem dele. Né? Eu acho que tem essa questão da gente se colocar com fotos, etc, etc. Mas aquela foto, alguém pode pegar, pode mexer em Photoshop, pode fazer um punhado de coisa com a foto que você usa, independente se você está pondo algo ali pessoal na rede social. Mas é por isso que eu usei o termo opressão, tá? Essa questão de oprimir o sujeito. Então, a partir do momento em que você se coloca lá na rede, né, essa questão da opressão ela pode acontecer dependendo, às vezes, da realidade não virtual, mas a realidade que você está vivendo com esse indivíduo na escola ou em outro lugar. Então, faz essa ponte aí, né? Então, utiliza, como ele falou muito bem, isso amplifica essa fofoca, essa maldade que está em qualquer rede social, independente que seja a rede ali na internet. No caso, por exemplo, quando você relaciona com alguém intimamente e troca vídeo e faz vídeo, né? Aí é muito mais sério, né? Porque esse indivíduo está ali no momento de amor, de entrega, e a outra pessoa utiliza aquilo para denegrir a imagem do outro. Eu vejo que já é um outro problema também, entendeu? E aí, como teve o caso daquela menina que aconteceu aqui, a maioria das pessoas colocaram responsabilidade nela, né? E eu escutei isso, né? Mas por que ela fez isso? Mas um momento de paixão e de confiança no outro, né? E a gente vive numa sociedade muito machista, né? E que a mulher não pode ter prazer, né? A mulher não pode realmente ser dona do seu próprio corpo, e isso coloca sempre a responsabilidade nela. Então, na verdade, a gente realmente tem que refletir o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Que realmente está com falta de limite, não respeitando o outro, né? Suzete, uma coisa interessante que o Thiago até comentou, é que verdadeiramente o Código Penal leva em consideração o comportamento do ofendido numa eventual condenação. Mas o fato do ofendido postar as fotos ali, é claro que deixa ele mais vulnerável e acaba contribuindo para a sua vitimação. Mas isso não elimina o desvalor da conduta do seu agressor. Isso é levado em consideração quando da dosimetria da pena, que é a escolha do valor da pena daquele indivíduo. Outra coisa que é interessante a gente visualizar é que boa parte desses crimes cibernéticos, esses cyberbullies, eles são praticados por adolescentes. E às vezes passa-se a impressão de que o adolescente não receberá punição alguma. Ele não pratica tecnicamente um crime, mas pratica um ato infracional, que também receberá a sua
punição. É claro que é muito mais ressocializante, educativo do que uma punição. Falando do menor, né? No caso, é um crime... A maior parte dessas infrações, elas são praticadas por menores de idade, recebem um nome específico de ato infracional. Mas existe sim, como descobrirmos, existe sim também como sancionar, não só a conduta daquele menor, mas criar algumas obrigações para que o pai cuide melhor daquele menor. Pois é, delegado, o Tiago falou da questão da informação. Falta informação. Eu vejo que hoje existe uma preocupação maior das escolas em orientar os seus alunos com relação a isso. Esses meninos realmente... O senhor deve ter vários casos desses, eles não sabiam o que estavam fazendo? Certamente sabiam o que faziam, só não sabia das repercussões. É uma pessoa muito mais imatura do que um adulto, por isso que é possível você visualizar em uma escala de crimes cibernéticos que são muito mais praticados nessa modalidade de cyberbullying, de atingimento da honra, muito mais por adolescentes e jovens do que por adultos. Isso é interessante porque geralmente o adulto pratica um crime desse quando ele tem a vontade deliberada de machucar, por exemplo, a sua esposa, a sua ex-namorada. Mas esses crimes próprios da imaturidade, eles são mais comuns. Que é o coleguinha que posta a fotografia, como o próprio Tiago disse, e o colega vai lá e começa a denegrir a imagem dele naquele ato que ele estava se utilizando ali para recrudescer a sua autoestima. Posta uma foto achando que está bonito e o coleguinha utiliza aquilo, inclusive, para machucá-lo, para diminuir a autoestima. Então, esses crimes, essas infrações, na verdade, são próprias da imaturidade. É claro que a pessoa pode utilizar a rede social para praticar outro crime, com outro viés, inclusive, de expor a companheira, de expor a ex-namorada. É possível e é até comum, mas a constante que a gente vê na delegacia de polícia são infrações praticadas por menores de idade em virtude da imaturidade. E aí é interessante, o adolescente, ele não tem noção de futuro, então ele é muito imediatista. Então ele quer realmente que a coisa aconteça, como você falou, acho que muito interessante, Adriano, que essa coisa dele, ele não pode, é a questão da inveja que eu tinha falado. E esse adolescente, ele ainda está se estruturando e ele não tem noção de futuro, que aquilo pode realmente voltar contra ele. Só fazendo um gancho na belíssima explicação do professor Adriano, é que ele explicou muito bem sobre a responsabilidade criminal nesse mau uso das redes sociais por menores, né? O que acontece é o seguinte, uma publicação, quando ela é mal feita, ela pode gerar uma responsabilidade tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. São processos completamente diferentes. Em relação à parte civil, às vezes uma publicação feita por um menor, ela não fica impune. No caso do menor, no processo civil, os pais são responsabilizados por caso aconteça de uma condenação por danos morais, os pais são responsabilizados pelo pagamento dessa indenização por uma publicação dos filhos, né? Então, para que, se os jovens estiverem assistindo, para que eles realmente reflitam que uma publicação ela pode gerar inúmeras consequências. Sem falar nessa questão da imortalização da ofensa, porque hoje existe a famosa figura do print. Não só da ofensa, como pode de uma postura inadequada. Imagine que hoje eu tenho 17 anos e publico nas minhas redes sociais comentários racistas, homofóbicos, mas daqui a 10 anos eu me torno presidente. E aí uma pessoa printou aquilo lá, imortalizou aquilo lá, e pode utilizar para desabonar num futuro. Fala assim, esse é o candidato aí, olha como ele pensava, olha o que ele falava, olha como ele se comportava nas redes sociais há algum tempo atrás. Tem certeza que essa pessoa é tão honesta, tão correta como ela se porta hoje em dia? Verdade. Nós vamos rever agora 5 casos de grande repercussão na imprensa em casos de cyberbullying. Em alguns episódios, as vítimas conseguiram superar os traumas, já outros terminaram de forma trágica. No final de agosto deste ano, a jovem negra Maria das Dores Martins, de 20 anos, moradora do município de Muiraé, em Minas Gerais, sofreu racismo pela internet. Na ocasião, ela tinha postado uma foto em seu perfil no Facebook, em que aparecia abraçada com o namorado, que é branco e tem 18 anos. Logo após a imagem ir ao ar, a jovem começou a receber comentários preconceituosos, como o em que dizia que ela havia roubado um branco para fazer a foto. Outro dirigia-se ao namorado perguntando: onde comprou essa escrava? A polícia já identificou os suspeitos, que têm idade entre 15 e 20 anos, mas muitos perfis são falsos. Outro caso que teve grande repercussão no Brasil foi o da garota Júlia Gabriele, de apenas 12 anos.
páginas de humor do Facebook postaram fotos da adolescente e fizeram comentários desagradáveis sobre os pelos faciais da menina. Internautas descobriram o perfil pessoal da garota e começaram a enviar instrumentos cortantes, pinça e aparelhos de depilação. Antes de apagar sua conta no Twitter, ela fez um apelo, pedindo para as pessoas pararem com a maldade que estavam fazendo com ela. Em 2003, o canadense Ghislaine Raza, uma das primeiras vítimas de cyberbullying no mundo, fez um vídeo em que ele imitava de forma um tanto desajeitada um cavaleiro Jedi do filme Star Wars. Para se ter uma ideia, série e programas de TVs famosos mundialmente como American Dad e South Park fizeram paródias do vídeo. Raza disse que sofreu muito com o caso, precisou mudar de escola várias vezes e ouviu conselhos até para cometer suicídio. Hoje, aos 25 anos, o canadense estuda direito e promove atividades para ajudar vítimas do cyberbullying. O episódio Fran teve também grande repercussão mundial. A estudante de Goiânia teve imagens íntimas com o ex-companheiro divulgadas nas redes sociais. Ela parou de estudar e trabalhar e virou piada na internet e na cidade. Já o caso da jovem piauiense Júlia Rebeca, de 17 anos, foi mais trágico. Ela teve um vídeo divulgado através das redes sociais, mantendo relações íntimas com 2 pessoas. A garota não aguentou a pressão e anunciou a própria morte pelo Twitter. Wadson, nesses casos, como as vítimas deveriam ter agido? Olha, na verdade isso é muito pessoal. Porque cada um de nós temos uma forma de construir a nossa história através das relações que nós começamos desde lá do nosso pai, da nossa mãe, e são fatores internos que vai fazer com que a pessoa consiga ou não superar esse tipo de agressão. Então, nesses casos, alguns conseguiram e até aquele canadense conseguiu fazer do bullying até para poder ajudar o outro, né? Então, é a forma como o sujeito ele reage a essas situações. Então, são questões internas e que a gente não sabe, né? Então, no caso da menina, ela não suportou e aí realmente preferiu tirar a sua própria vida. Então, realmente, alguém que está sofrendo aí, às vezes, ou de bullying cibernético, ou de bullying mesmo aí no dia a dia, realmente, se não está conseguindo aí superar isso internamente, que procure ajuda, fale com os pais, né, para que realmente consiga sair disso, porque é o outro que está falando, né? Você é muito mais especial, então você tem que acreditar no seu poder pessoal para que realmente você consiga sair desse lugar. E fofoca existe, sempre vai existir, e agora dessa forma aí, de forma que expande mais, mas o indivíduo ele tem que acreditar nele. E se ele não está conseguindo, não ter vergonha e pedir ajuda. Registrar agora algumas participações. Primeiro do Maicon Oliveira. Ele fala o seguinte: quem nunca foi zoado ou zoou com alguém? Também tem a da Maria das Dores. Como a criança faz para ter esse controle? Porque normalmente são bem jovens, né? Como os pais devem agir? É isso, né? Os pais têm que ficar atentos aos comportamentos, realmente tomar cuidado com o que os filhos acessam, porque antigamente os nossos pais falavam: olha, não conversa com estranho na rua. Hoje o estranho está lá no nosso quarto, está no nosso celular. Então os pais têm que monitorar os caminhos que esses filhos mais novos estão aí percorrendo aí nas redes sociais, e realmente, se os pais não conseguirem, procurar ajuda especializada. O Elias Messias aqui, feliz pela volta do programa, ele faz uma pergunta para o doutor Adriano. Mesmo com essas leis em vigor, ainda existe muito lixo na internet. Qual tem sido o percentual de punição nestes casos? Pergunta do Elias Messias. Nós temos um problema básico, que é a nossa legislação processual, que demora-se muito para a gente visualizar essas respostas que vêm desses provedores de internet. Após encaminhar esses pedidos ao magistrado, o magistrado decreta a medida, encaminha para a gente faz o encaminhamento para o provedor. Isso demora em torno de 30 a 120 dias para essa resposta voltar. E aí a gente precisa, às vezes, trabalhar com outras linhas de investigação. Após a apuração dessa infração, que, como eu disse para vocês, é uma infração pequena, que a gente chama de menor potencial ofensivo, a gente encaminha para o Poder Judiciário, porque geralmente é uma infração pequena. E a partir desse momento, geralmente não se tem uma condenação
condenação em definitivo, porque é possível que o agressor faça um acordo ou com a própria vítima ou com o membro do Ministério Público, transacionando sobre essa possibilidade dele ser punido efetivamente, assumindo essa obrigação de às vezes pagar uma cesta básica, de prestar um serviço à comunidade. E isso evita que efetivamente, por ser uma infração muito pequena, que ele venha a ser encarcerado. E tem muitos casos em Goiânia? Existem casos. Nossa delegacia, só nesse comecinho de ano, já desbancou 3 ou 4 fatos parecidos. Isso é muito comum. E boa parte desses fatos, por serem praticados por menores, ainda tem um rito até muito mais fácil. E em verdade, esses crimes não violentos não levam nem ao encarceramento do menor, que é uma medida de internação. Então, efetivamente, o que a gente vê é, se o legislador não incrementar um pouco essa pena, tirando desse patamar dos crimes de menor potencial ofensivo, efetivamente punições severas nós não teremos, de privação de liberdade não. O que geralmente acontece é que essas pessoas acabam pactuando entre elas uma punição ou outra e acabam não levando nenhum ao cárcere. Efetivamente, cadeia mesmo nesses crimes é bem difícil acontecer. Entendi. Tem mais uma aqui da Dalila Mendes. Ela pergunta ela fala, né, que vivemos em um mundo de muita exposição. Qual dica que você deixaria para todos sobre essa questão de privar mesmo? Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Na verdade, uma coisa que o Thiago falou para mim foi magnífica, é que a gente acaba contribuindo bastante com isso. A partir do momento que a gente divulga muito sobre a nossa vida, a gente acaba abrindo essa porta para sofrer esse tipo de retaliação, principalmente pessoas que já são mal intencionadas. Aquela fofoca que a gente estava comentando aqui, que sempre existiu, ela acaba sendo potencializada por um indivíduo que já não gostava de você, tem a possibilidade de criar um perfil fake e aí lhe agredir. Então é claro que a gente tem que utilizar com moderação dessas redes sociais, porque ela é uma vitrine para coisa boa, mas para muita coisa ruim também. E é claro que amplificando esses efeitos, você pode ter um trauma mais contundente, igual o doutor estava conversando. O que é o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é o direito que todo cidadão tem de não ser lembrado ou não ser citado contra fatos desabonadores no passado, ou seja, fatos desatualizados, fatos inverídicos, fatos que manchem a honra, o bom nome da pessoa. Essa é uma discussão muito nova mesmo, inclusive no Brasil. Ela está sendo muito discutida na Europa, que são casos entre cidadãos contra portais. Especificamente o Google, que é o maior no Brasil, no mundo hoje. Mas o que eu faço? Eu peço ao Google que meu nome, ao colocar meu nome ali, ninguém consiga nenhum acesso? Isso foi encarado pelo Tribunal de Justiça Europeu em um processo judicial. E após uma condenação do Google a remover esse nome dessa pessoa que foi ofendida do campo de busca, muitos europeus começaram a fazer a mesma coisa. Até o mês passado, 70 mil europeus pediram ao Google para remover algum resultado de busca que desabonasse, ou que era inverídico, ou que era desatual do motor de busca. Por isso que o Google, na Europa, ele transformou em uma coisa extrajudicial, ou seja, o internauta hoje ele comunica direto com o Google, preenche um formulário, se o Google apreciar e julgar que naquele caso aquela informação preenche um desses requisitos que eu te falei, ou seja, é desatual ou ofende a honra e o bom nome, o Google mesmo tira sem precisar que o cidadão passe por um processo judicial, o que não acontece no Brasil. Aqui no Brasil, o direito ao esquecimento já pode ser aplicado e já foi aplicado aqui em Goiás recentemente. Só que ele precisa passar por um processo judicial, ter uma decisão judicial ordenando que o portal, pode ser o Google ou qualquer outro portal de busca, elimine do campo de busca essa informação e aí sim, com essa decisão judicial, ele pode ser esquecido da internet. E a gente pode falar disso também num outro momento. Nosso tempo acabou, vem aí o horário eleitoral. Eu quero agradecer muito a participação do Thiago Giacomo, do Adriano Souza e também do Adson Arantes aqui no nosso programa. Aos nossos telespectadores, Fernando. Boa noite. Boa noite, obrigada pela sua participação. E só para a gente terminar o programa, não esquecer, o mundo virtual ele pode ser tão atraente quanto perigoso. Uma boa noite para você, até a próxima segunda.